Sempre ouvíamos falar da rixa entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, de nazismo na Alemanha, de fascismo na Itália. Mas aqui, na América Latina, não tínhamos essas convicções tão arraigadas. Muito pelo contrário, por anos fomos doutrinados com o politicamente correto. E, sem perceber, saímos de um regime militar para um regime multipartidário, onde tudo podia e todos os direitos, uma vez restritos pelos militares, agora se faziam presentes e com alto grau de importância. Regular tais limites seria uma afronta, e até hoje esses direitos só expandem, desamarrando valores morais e sociais, atualmente tidos como retrógrados. Nesse redemoinho surgem os extremos e ambos se acusam do que claramente fazem ou já fizeram. Nasce a teoria da estupidez. Mas não é de agora. Faz tempo que essa receita é aplicada. Vamos entendê-la. Acompanhe nossos passos em Homens de Letras. Alvoreço, em meu 32º estudo. A teoria da estupidez. Começamos nosso estudo com Dietrich Bonhoeffer, morto em 1945, sendo um teólogo, pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, um homem estudado e claramente contrário aos ideais nazistas. Bonhoeffer defendia que a estupidez é muito mais perigosa que a maldade, pois a maldade é facilmente identificável, deixa vestígios e marca seus atores com o estigma do preconceito. A estupidez é diferente. A pessoa vítima dessa síndrome não percebe os sintomas, não se crê ou vê com comportamento errático, não será convencido com ideias ou violência e nunca aceitará algo que contradiga seus preconceitos já arraigados. Qualquer fato será por ele colocado de lado como se fossem ofensas aos seus ideais. Atualmente, em nosso idioma, a palavra estupidez é utilizada para descrever ações ou comportamentos que demonstram falta de bom senso, inteligência ou discernimento. É importante notar que o seu uso é ofensivo e, muitas vezes, é evitado em contextos onde se busca manter a harmonia de uma conversa ou discussão. Interessante pensar que, na maioria dos casos, as ideias nem são delas e, mesmo assim, essas pessoas, agora comprometidas com a causa, as defendem como se delas fossem parte. Até aqui, está acompanhando meu pensamento? E o de Bonhoeffer? O estúpido está plenamente feliz com seu jeito de pensar e qualquer um que tente demovê-lo de seus ideais rapidamente será tido como inimigo do progresso ou amante da anarquia. Alguém que não deve ser creditado e sequer ouvido. Esse tipo de comportamento, a contrário senso, não deveria atingir pessoas ditas estudadas, eruditas, intelectuais, mas não é o que se vê. Tem-se pessoas de alto nível intelectual que se comportam como estúpidos, na mesma proporção em que existem pessoas de singelo estudo que igualmente defendem a estupidez de uma ideologia. Para lidar com a estupidez, é preciso antes entender sua natureza e a necessidade de socialização e pertencimento humanos. Ademais, entendê-la não quer dizer que terá sucesso em combatê-la. Sun Tzu disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Eu acho que ele não lembrou dos estúpidos. Veja bem, não foi apenas Hitler que cometeu um genocídio. Foi todo um comportamento social validado à época e aplaudido. Eram valores que estavam em consonância com as massas, mesmo sabendo ser errados. Eram amplamente difundidos em busca de uma construção ideológica e busca de uma ascensão global com o fim de expansão imperialista e subordinação de outros povos. A teoria da estupidez é um conceito discutido por vários autores e pesquisadores, mas um dos mais notáveis é o economista italiano Carlo Maria Cipolla.
Em seu livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, de 1976, Cipolla apresenta a teoria da estupidez, em um ensaio que explora como a estupidez pode ser uma força destrutiva na sociedade. E assim delimita: o potencial de dano da pessoa estúpida depende de dois fatores principais. Primeiro, depende do fator genético. Alguns indivíduos herdam doses excepcionais do gene da estupidez. E em virtude dessa herança, desde o nascimento pertencem à elite de seu grupo. O segundo fator que determina o potencial de uma pessoa estúpida está relacionado à posição de poder e importância que ela ocupa na sociedade. Não é muito difícil encontrar entre burocratas, generais, políticos e chefes de Estado exemplos claros de indivíduos basicamente estúpidos, cuja capacidade de causar danos era ou é aumentada de forma alarmante pela posição de poder que ocupavam ou ocupam. Dignatários religiosos não devem ser esquecidos. Em conclusão, para este renomado autor, pessoas essencialmente estúpidas são nocivas à sociedade e a qualquer papel comunitário, porque pessoas racionais encontrarão dificuldades em imaginar e entender o comportamento irracional propagado pelos estúpidos. Afinal, não há lógica a ser seguida. Uma criatura estúpida, ainda segundo o seu entendimento, vai molestar você sem nenhuma razão, vantagem, plano ou esquema. Quando você se depara com uma criatura estúpida, você fica completamente à mercê dela. E ainda, em uma sociedade de estúpidos, os membros estúpidos mais proeminentes são autorizados pelos demais membros a se tornarem mais ativos e recebem a chancela social para propagar suas insanidades. Aqui é o momento que eu paro e pergunto: você tem visto isso em algum lugar ultimamente? País ou sociedade moderna? Amigos, família, vizinhos? Fica a indagação. E eu não quero ser estúpido, mas esse canal precisa de você. Precisa de seu suporte. Basta curtir, comentar e compartilhar. Nos deixe saber se você concorda com o que falamos. E se não concorda, escreva e diga qual o ponto de divergência. Nossa equipe terá satisfação em ler seus comentários e respondê-los. Voltemos ao estudo. Senhores, homens e mulheres de letras, sempre temos que pensar antes de falar. De preferência, estudar, pensar e depois falar, nessa ordem. De outra forma, quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Entendam, isso é o caminho. Ficará mais fácil e palatável. Infelizmente, existem pessoas com uma capacidade mágica de transformar qualquer discussão normal em um festival atroz de estupidez. Olhando para o outro lado da moeda, podemos vivenciar o complexo de Cassandra. O complexo de Cassandra trata da situação em que alguém possui um entendimento correto de uma situação perigosa, mas enfrenta a negação ou descrédito dos outros. Aqui, o problema não é a falta de inteligência ou compreensão, mas a incapacidade de fazer com que essa compreensão seja reconhecida e aceita. O complexo de Cassandra é um conceito originado na mitologia grega, relacionado à figura de Cassandra, uma profetisa que tinha o dom de prever o futuro, mas estava condenada a nunca ser acreditada. Em termos psicológicos e sociais, descreve uma situação em que alguém possui conhecimento ou percepções que são corretos, mas que não são aceitos ou reconhecidos pelos outros. Pergunto novamente: vocês reconhecem esses sinais na sociedade em que vivemos hoje? Economia, clima, guerras? A sociedade está doente, ou pior, a sociedade é doente. Ou pior, não é uma doença, mas sim uma condição sine qua non, inerente ao ser humano, atrelada ao seu DNA, como um algoritmo interno. Alguns possuem o código, outros não. Tentando pensar fora da caixa, poderíamos buscar a ajuda de Freud, que, embora não tenha confrontado diretamente a teoria da estupidez de Cipolla, oferece uma teoria psicanalítica com uma lente através da qual podemos interpretar o conceito de estupidez.
De acordo com Freud, a estupidez pode ser vista como um fenômeno onde os conflitos e mecanismos inconscientes interferem na capacidade das pessoas de tomar decisões racionais e adaptativas. Em suma, podem ser conflitos inconscientes e defesas psicológicas que prejudicam a capacidade de uma pessoa de agir com discernimento e racionalidade. Parece uma explicação lógica para um problema ilógico. Seria um remédio amargo para uma doença salgada. Um último ponto a ser abordado neste estudo é o efeito manada e suas relações com a teoria da estupidez. O efeito manada refere-se ao fenômeno pelo qual indivíduos em um grupo tendem a adotar comportamento e opiniões que são predominantemente do grupo, sem uma análise crítica ou uma avaliação cuidadosa dos próprios julgamentos. Esse comportamento pode ser impulsionado pelo desejo de conformidade, medo de exclusão social ou a crença de que os outros têm mais informações ou percepções corretas. A interação entre a estupidez e o efeito manada pode ser manipulada por líderes e entidades que buscam influenciar a opinião pública. A propaganda e a manipulação emocional são frequentemente usadas para induzir o comportamento de manada, aproveitando a tendência dos indivíduos a seguir o grupo. Quando combinados com a tendência para decisões estúpidas, essas táticas podem resultar em movimentos de massa que têm consequências devastadoras para a sociedade. Entendam, uma revolução sempre serve aos revolucionários, nunca ao povo. O livro sagrado nos traz muitos pensamentos sobre o estúpido e sua falta de sabedoria, assim relatado em Provérbios 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é estúpido. Também descrito em Eclesiastes 10, versículo 3. E até quando anda pelo caminho, o tolo é uma carga para todos, dizendo a todos que é tolo. Em Tiago 3, versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E, por último, em Salmos 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que praticam os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Assim, por todo o exposto, a compreensão dessas teorias ajuda a esclarecer por que, mesmo em face de evidências e conselhos racionais, tanto no nível nacional quanto internacional, muitas vezes observamos decisões e comportamentos que parecem irracionais ou prejudiciais. A interação entre a estupidez, o efeito manada e o complexo de Cassandra revela uma complexa rede de influências que moldam a política, mostrando como a falta de discernimento, a pressão social e a rejeição da verdade podem levar a políticas e decisões que não atendem ao bem comum. Para mitigar esses efeitos, é crucial promover uma cultura de pensamento crítico, encorajar o debate e valorizar as contribuições de especialistas, enquanto se busca ativamente uma abordagem mais racional e baseada em evidências para a tomada de decisões políticas ou sociais. Em honra ao grande arquiteto do universo.